Paz, queridos, chegamos então à nossa 7ª aula do curso de capacitação e hoje nós vamos ver aonde essa batalha na qual todos nós estamos inseridos, onde ela teve início. Vamos começar então orando. Amém? Pai querido, nós nos colocamos, Senhor, na tua presença, Deus, e te agradecemos, Pai, porque tu és um Deus bom, tu és um Deus justo, verdadeiro, Senhor. O Senhor não nos envia para a batalha sem que nós estejamos capacitados, preparados, ungidos, guardados por Ti, Senhor. Por isso nós te agradecemos por este momento, Senhor, que estamos na Tua presença para recebermos mais de Ti, Senhor. Pai querido, eu quero colocar na Tua presença cada uma das pessoas que estará assistindo esse vídeo, Senhor. Todos aqueles, Senhor amado, que dispuseram seu coração para aprender um pouco mais, Senhor, de Ti, Deus. Pai querido, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo, Senhor. Não apenas este momento, Senhor, não apenas aquilo que vai estar saindo dos meus lábios, Pai, mas principalmente aquilo que estará sendo plantado no coração, Senhor, de cada um, porque nós sabemos que o Teu Espírito é Ele que ministra, Pai. Que o Teu Espírito tenha total liberdade, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor envie os Teus anjos, Senhor, para a casa de cada pessoa que estará recebendo, Deus, esse ensinamento da Tua parte, Deus. No nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de confusão, de engano, Pai, para que as pessoas tenham entendimento, Pai, daquilo que a Tua palavra diz. Isso é o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira coisa que nós vamos ver para entendermos que Deus ele nos chama para uma batalha, porque nós vimos lá na primeira aula, né, que quando nós aceitamos a Cristo, nós automaticamente temos um inimigo. O inimigo das nossas almas, que ele vai fazer de tudo para que nós venhamos a sair do corpo de Cristo e voltarmos para Adão. Então há uma luta permanente. Nós vimos que nós temos 3 inimigos, né? A carne, o mundo e o diabo. Então nós vamos ver aonde foi que esta guerra começou. A palavra diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Tudo o que acontece é uma guerra por louvor. Aquilo que nós louvamos é o que cresce nas nossas vidas. É uma batalha por louvor. O que o inimigo quer é ser louvado. Ele quer ser engrandecido. Vê o que diz aqui na palavra em Isaías. E era aquele que estava na presença de Deus, adorando a Deus. Então ele era lindo, porque ele estava perto de Deus. Por que é que Satanás caiu? Satanás não quis mais adorar Deus. Ele quis ser Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. Houve rebeldia, arrogância no coração dele. Então houve uma peleja no céu, uma guerra no céu. Vemos ali os demônios sendo lançados do céu, porque Satanás ele gostaria de ser adorado no lugar do Altíssimo. Então o que ele fez? Ele foi de anjo por anjo, querendo adoração para ele, querendo desviar a adoração de Deus para ele. E Lúcifer quis tomar este lugar para ele e atentou para os outros anjos, querendo que os anjos o adorassem. E 1/3 dos anjos, ou seja, de cada 3 anjos, 1 seguiu a Satanás. E esses anjos seguiram a Satanás, houve uma luta no céu. Então, Deus não criou essas coisas. Deus criou um anjo lindo, mas dentro deste anjo surgiu a insubordinação. E esses anjos todos que se rebelaram contra Deus, eles foram lançados para a terra. E esses anjos esse anjo foi que tentou Adão. Adão caiu na falácia, na mentira de Satanás e seguiu a Satanás. Todos nós estávamos em Adão, porque Deus, quando ele criou o homem, ele criou um único boneco. E dentro deste boneco estavam todos os demais. Todos nós descendemos de Adão. Então, quando Adão pecou, todos nós pecamos.
Todos nós caímos com Adão. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O espírito de Adão morreu para Deus. E quando o espírito de Adão morreu para Deus, Adão criou filhos à sua imagem e semelhança, ou seja, filhos com um espírito morto. Então nós nascemos já em pecado. Nós nascemos separados de Deus. Essa guerra, ela começou lá no céu. Cada anjo teve a oportunidade de fazer a sua escolha. Adão teve a oportunidade de fazer a sua escolha. E hoje nós temos a oportunidade de fazer a nossa escolha também. Esta guerra, ela continua na terra. Ela teve início no céu. Mas hoje nós estamos nessa guerra aqui. Uma coisa importante ser dita é que há um ponto alto nesta guerra. O ponto alto desta guerra está na cruz do Calvário, quando Jesus bradou, está consumado. O que Jesus quis dizer com está consumado? Terminou. A guerra foi vencida. Adão perdeu a batalha. Mas Jesus, o segundo Adão, 2 homens vieram de Deus. Adão e Jesus. Nós nascemos em Adão, mas nós podemos migrar para Jesus, estarmos no corpo de Jesus quando assim decidimos. E se nós decidimos estar em Jesus, nós somos vitoriosos nessa batalha. Porque Jesus já ganhou essa batalha. Quando Jesus disse, está consumado, tudo foi. Está pronto. Já está pronto. Agora nós precisamos nos apossar. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Nós estávamos mortos nos nossos pecados porque nascemos em Adão. E o que Jesus fez quando ele disse está consumado? Ele conquistou a vida de novo. Deus deu para Adão, nós já vimos isso, a autoridade. Adão morreu e entregou essa autoridade nas mãos de Satanás. Jesus reconquistou essa autoridade. Jesus nos devolveu a vida com Deus. A vida que Adão perdeu. Então, olha o que diz ali a palavra. Jesus despojou dos principados e potestades e os expôs ao ridículo. Quando o inimigo vier tentar te acusar, meu irmão, se tem alguma coisa para te arrepender, te arrepende, porque o perdão do teu pecado foi conquistado na cruz. E não aceita acusação. Não aceita, porque está claro, o inimigo ele foi despojado, ele foi exposto publicamente. Acabou o reinado dele para aquele que está em Cristo. Mas nós precisamos andar em conformidade com a palavra de Deus. Jesus escolheu os cravos para nos livrar do pecado e da maldição. Jesus escolheu morrer por nós. Então, amado, olha o teu valor, olha o meu valor. Nós somos importantes, nós somos preciosos, porque Deus nos deu o que Ele tinha de mais precioso, que é o seu Filho Jesus. Se Deus nos deu o que Ele tinha de mais precioso, como não nos dará graciosamente todas as demais coisas? Mas nós vamos entender nas próximas aulas que há um processo, porque Deus ele tem uma promessa para cada um de nós. Mas Ele não é irresponsável. Ele nos dá quando nós estamos preparados. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Então é importante nós vermos que é uma batalha que começou no céu. Essa batalha tem sequência na terra. Jesus triunfou sendo um cordeiro mudo. Ele morreu, ele se entregou. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias. Nos entregar ao controle do Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus. Entender aonde é que nós precisamos mudar. Então, estamos numa guerra. Esta guerra, ela já foi vencida. É uma batalha que começou no céu. E agora nós temos uma boa notícia, mais uma. Nós temos uma excelente notícia, uma grande notícia. A batalha é do Senhor. Nós precisamos apenas nos aquietarmos, ouvir a direção de Deus e fazer aquilo que o Senhor nos diz. Então, nós teremos tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Teremos o acesso à presença de Deus e teremos a nossa maior herança é a presença de Deus. É o Senhor, o resto tudo vai perder o brilho quando nós entendermos que nada pode nos separar do amor de Deus. Você é amado.
eu sou amada, nós somos amados. As pessoas que muitas vezes nos incomodam, as pessoas que muitas vezes nos tiram a paciência, são amados de Deus. Aí então o nosso coração vai ser mudado. Como intercessores, nós vamos conseguir enxergar as situações de um outro prisma, com um discernimento diferente. E o intercessor precisa muito disso. Precisa entender que nós estamos numa batalha. Precisa entender que essa batalha, ela já foi vencida. O intercessor precisa muito disso. Precisa entender que nós estamos numa batalha que teve início no céu, continua na terra, e essa batalha ela já foi vencida quando Jesus bradou: está consumado. A batalha é do Senhor. Deus ele vai te mostrar uma coisa que realmente é um projeto grande. Né? E aí a gente pode achar, eu não estou preparado para isso, eu não tenho capacidade, eu não consigo, porque a palavra diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E às vezes nós vamos dizer, eu não tenho capacidade para isso, eu não posso, eu não consigo, e o diabo é campeão de botar isso na nossa mente. Quando eu fui chamar, organizar um ministério de intercessão aqui na região, algumas pessoas foram levantadas para dizer que eu não tinha capacidade para fazer, e eu dobrei os meus joelhos na presença do Senhor e disse: Pai, estão dizendo que eu não sou capacitada, e eu preciso confessar que eu não sou. Eu não sou. Mas a tua palavra deixa claro, Senhor, que o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O Senhor não escolhe pessoas capacitadas. O Senhor escolhe pessoas disponíveis. E eu disse isso para o Senhor. Pai, eu sei que o Senhor não escolhe os capacitados. O Senhor escolhe pessoas que se dispõem na tua presença. Então eu não estou capacitada, mas eu te digo: eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Senhor fez. E o Senhor fez. Glória a Deus, eu tenho caminhado e o Senhor tem capacitado dia após dia. Então, amado, Deus não escolhe os capacitados, mas sim os disponíveis, porque é Ele que capacita. Então, Deus capacita todo aquele que diz: eis-me aqui. E como é que Deus faz isso? Como é que Deus capacita? Isso é o que nós vamos ver na próxima aula. O modo como Deus capacita. Por quê? Porque Deus nos capacita através de um processo. Então, na próxima aula, nós vamos falar bastante sobre esse tema tão importante que é os processos de Deus. Vamos orar agora. Pai querido, nós te bendizemos, te exaltamos e te glorificamos, Pai. E te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, Deus. Pai querido, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, Senhor, se colocou na tua presença, Deus. E se está ouvindo, se chegou à 7ª aula, Pai, é porque essa pessoa tem um coração disponível. Essa pessoa quer sim fazer a tua vontade, Deus. Por isso, Senhor, nesta hora eu abençoo cada pessoa que está ouvindo, Senhor, essa ministração, essa aula, Senhor. No nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja levantando, capacitando, Deus, nos dando fortalecimento, Pai, que nós tenhamos clareza, Senhor, que esta batalha já tem um final certo, porque, Senhor, nós entramos numa guerra sabendo o final da história. E por isso nós te agradecemos, te honramos, te exaltamos e te glorificamos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Então, até nosso próximo encontro, que nós estaremos falando, então, sobre processo. Como é que Deus capacita? Pela palavra nós podemos ver isso, né? Então, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.